Olá, eu reservei esse encontro para conversar com você sobre supervisão. Qual o conceito que você tem sobre supervisão? Que finalidade você acha que ela pode ter na sua vida? Bem, se você é um psicólogo iniciante na prática clínica, talvez seja importante você ficar comigo até o final para entender qual a perspectiva da supervisão para a abordagem centrada na pessoa. Tá, mas antes de começar, deixa eu te fazer um pedido. Eu sei que pra gente aqui é muito importante se você se inscrever no nosso canal. É claro que com essa inscrição você vai conseguir ter acesso a toda vez que a gente publicar vídeos com novos conteúdos, né? Mas é lógico, espero que esse canal seja útil para você e que você queira fazer a sua inscrição no canal. Então, não deixa de fazer a sua inscrição, isso ajuda a gente, não deixa de também colocar lá o seu like, caso esse vídeo seja útil, você não esquece disso, tá? E se quiser conversar comigo um pouco mais sobre a supervisão, deixa ali seu comentário, eu vou ter o maior prazer em te responder. Mas eu tô aqui falando, pedindo para você fazer a inscrição e eu nem sei se você me conhece. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e trabalho já tem algum tempo com a supervisão. Eu aprendi, na verdade, na abordagem centrada, que supervisão, ela talvez seja muito mais do que simplesmente o supervisor passar os seus conhecimentos para o supervisando. Pois é, foi por isso que eu achei importante reservar esse vídeo para a gente conversar sobre o assunto. Mas vamos por parte, tá? Deixa eu começar dizendo para vocês como é normalmente conhecida a supervisão. O nome em si ele já diz, né? Parece que é supervisão. Como se a pessoa que estivesse oferecendo a supervisão tivesse uma visão maior. Quando a gente pensa no jogo das palavras, fica interessante, né? E aí, nesse caso, o que a gente estaria dizendo seria que a pessoa que nos procura para fazer supervisão acha que nós temos um conhecimento maior, uma visão mais ampliada de alguma coisa. Eu vou dizer, de um certo jeito, assim, isso pode fazer sentido, mas de um outro me preocupa muito, porque esse conceito de supervisão parece que coloca no supervisor toda a visão, né? E pode tirar um pouco a visão daquele que está atendendo o cliente, daquele que está estabelecendo relação com o cliente, ou seja, com o supervisando. Na proposta da abordagem, a ideia é tirar o supervisor desse lugar de que a sua visão é maior do que a de todos os outros. E a ideia é que a gente consiga construir um encontro entre supervisor e supervisando que possa veicular todas as visões que se tem sobre aquela relação terapêutica. Mas vou por parte com vocês, tá? Considerando que supervisão pode ser essa troca de ideias entre supervisor e supervisando sobre o que aconteceu na relação terapêutica, tomando isso como uma definição de supervisão, então nós precisaríamos definir, se é que é essa palavra, que tipo de conhecimento, que tipo de questões mais concretas envolve o ato de fazer uma supervisão, de fazer e de receber, né? Bem, eu tenho como base esse livro na minha vida. Eu aprendi a fazer supervisão com uma pessoa que, para mim, foi meu professor por muitos anos. Tenho ele comigo no meu coração até hoje, que se chama Rogério Buiz. E ele escreveu um livro chamado Supervisão de Psicoterapia e com uma abordagem completamente humanista e centrada na pessoa. Então, com esse livro, eu consegui traçar, logo no início da minha vida profissional, assim, eu consegui traçar alguns elementos muito importantes e me ajudaram a esquematizar o que eu ia fazer numa supervisão e de que forma eu poderia sistematizar as aprendizagens que ocorriam nessa supervisão. Ele divide, na verdade, o processo de supervisão em 3 grandes elementos que eu acho bem fundamental, tá? O primeiro elemento diz respeito a um conhecimento teórico. Quando a gente está na relação terapêutica em si, principalmente quando a gente trabalha com abordagem centrada na pessoa,
a gente tem um desejo muito grande de estabelecer um contato direto com os clientes. Esse contato direto fala de acolher as necessidades mais imediatas que esse cliente tem. Fala de um desejo muito grande de acessar o jeito dele ser, as características deles, a forma como ele funciona na vida. E muitas das vezes a gente se depara com muitas questões teóricas da psicologia que às vezes a gente não tem resposta na hora que a gente está com eles. São muitos conhecimentos, né? Então, estando na supervisão, ou seja, estando conversando, dialogando com um profissional mais experiente, que no caso aqui estamos chamando de supervisor, a gente tem a possibilidade de identificar qual a área teórica que a gente precisa estudar quando está com uma determinada pessoa, ou seja, a pessoa do qual eu estou conversando, com o supervisor, podem ter características muito específicas e que demandem um conhecimento teórico que pode ser que eu não tenha. Um profissional experiente pode nos ajudar a localizar qual é esse conhecimento teórico que a gente precisa ter e nos servir de guia, assim, né? De aprofundamento mesmo, né? Quanto mais aprofundado, às vezes, a gente tem está num determinado conhecimento teórico, às vezes fica muito mais fácil de estar com as pessoas, porque a gente consegue entender de que contexto psicológico essa pessoa está partindo, né? Então, esse elemento teórico é o elemento número 1 e muito importante. Um segundo elemento, que também é algo que eu vivo muito com os formandos, né, com as pessoas que passam por mim querendo supervisão, as pessoas que estão iniciando, né, a carreira. Quando eu penso no segundo elemento, eu sempre ouço eles me dizerem assim, ó, Anita, a gente não sabe o que fazer, a gente às vezes não sabe se está fazendo certo, a gente às vezes não sabe se está tendo atitude, às vezes a gente não sabe se na comunicação que a gente está tendo com eles a gente está sendo efetivo, a gente não sabe o quanto a gente está conseguindo mesmo desenvolver na abordagem centrada. Daí eu diria, bom, mas aí esse também pode ser um papel a ser construído na relação terapêutica, que a gente pode chamar isso de um conhecimento mais do fazer clínico, assim, né? Da prática em si do fazer. A abordagem, particularmente, ela constrói esse fazer não por via das técnicas, ele constrói esse fazer pelo desenvolvimento das atitudes do terapeuta. A consideração, a empatia e a autenticidade. Então, estar na relação com um supervisor, ele te ajuda a desenvolver esse fazer, te ajuda a lapidar um pouco mais a consideração, ajuda no mergulho um pouco maior empático que você pode ter com o seu cliente, ou seja, ajuda você como profissional a desenvolver a sua identidade, a desenvolver a sua postura, lógico, no nosso caso, dentro da perspectiva da abordagem centrada. Bem, eu não sei o que você está achando do vídeo, mas vou dizer que para mim esse é um tema muito rico, profundo, né? Assim, ó, e eu diria, nossa, tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente aprender. E se você quiser se aprofundar mais sobre o conhecimento da abordagem centrada, a prática clínica do psicólogo, as variáveis teóricas que isso estão envolvidas, eu vou te sugerir então a escola da ACP. Eu não sei se você já está inscrito na escola, mas se você não tiver, eu vou te dizer que a escola da ACP é uma plataforma que ali a gente coloca todos os conhecimentos que a gente tem tido acesso nos últimos tempos sobre a prática clínica e a abordagem centrada na pessoa. Olha, mas do diverso, tá? Porque a gente apresenta também áreas afins como contabilidade, nutrição, ou seja, vários conhecimentos que podem nos ajudar na nossa prática profissional. E com isso tem uma coisa que eu gosto muito, que é de você poder se guiar por si mesmo. Então, os conhecimentos que você acha que são mais importantes para o momento, você faz a sua rota, né? Então, se você tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui um link na descrição da escola para você conhecer um pouco mais a plataforma. Se quiser conhecer, tiver dúvida
maiores, é só nos chamar que vamos estar à disposição para conversar com você sobre isso. E lógico, te espero lá, tá? Porque eu vou ter muito prazer de estar com você por lá. Bom, mas apresentei 2 elementos que eu acho que são importantes para quando a gente pensa nas aprendizagens que um profissional iniciante pode ter com um profissional mais experiente por via da supervisão, né? Mas agora eu vou falar de um outro tema que para mim fecha, assim, talvez seja a principal finalidade da supervisão na abordagem centrada, que é uma proposta mais de compreensão relacional. E quando eu falo disso, eu falo que sempre que nós estamos em contato com uma pessoa, num processo psicoterápico mesmo, se constitui uma relação em que as pessoas apresentam as suas necessidades e dificuldades e tem um terapeuta escutando, acolhendo, gera-se novas reflexões, novas compreensões sobre a história. Isso vai girando uma construção relacional que deixa de ser apenas técnico e de falar apenas da vida do cliente ou das necessidades do cliente para falar de algo que acontece naquele momento do processo psicoterápico. A gente costuma dizer que o entendimento da relação que se dá, os significados que elas acontecem, a forma como a gente entende as coisas que aconteceram, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser refletidas. E às vezes a gente repensar e refletir sobre nós mesmos faz com que a gente gire em círculo e muitas das vezes a gente não sai do lugar. E uma supervisão nos permite isso, nos permite estar dialogando com alguém sobre as percepções que nós tivemos da relação terapêutica, os sentimentos que me fazem sentir na hora que eu estou na supervisão. E ao mesmo tempo, é como se o diálogo com o supervisor me ajuda a abrir cada vez mais as fronteiras de compreensão do que foi que eu vivi com esse cliente e por que caminho seguimos. Então, a impressão que eu tenho é que a supervisão nos tira desse entorno que engessa nossas organizações lógicas, nossos pensamentos, né? E abre espaço para oxigenar ideias, né? Abre o caminho da compreensão. Para mim esse é um elemento mais importante, sabe? Quando eu penso na supervisão. Mas daí eu separei um trechinho aqui que eu acho que o Rogério fala bem sobre isso e que nos ajuda a entender a serviço de que a supervisão, então, de fato, na abordagem centrada, a serviço de que ela existe, né? Daí ele diz assim, ó, a finalidade da supervisão, a nosso ver, é dar ao psicoterapeuta iniciante de forma sistemática e mesmo ao psicoterapeuta experiente, eventualmente, o contexto relacional apropriado a reflexões sobre a situação terapêutica. Então, na verdade, o serviço de supervisão, ele está em prol da reflexão do terapeuta sobre o seu cliente, sobre a relação que ele tem com o seu cliente, para abrir fronteiras. Espero ter te ajudado a aguçar o teu desejo pela supervisão, a reconhecer o quanto que ela pode abrir espaço para as novas ideias e gerar aprofundamento. Daqui a um tempo, você também será um profissional experiente, capaz de ajudar alguém a se tornar experiente também. Então, eu vou ficando por aqui, desejando e esperando muito que eu tenha te ajudado. Obrigado por ter ficado comigo até o final, até aqui. E caso você tenha interesse pela Escola do ECP, não se esqueça, tá? O link tá aqui. E, faz a sua inscrição no canal. Deixa seu like se você gostou das informações e achou que ela foi útil para você. E, bom, se quiser me perguntar alguma coisa, vou estar aqui para responder. Deixa lá no comentário. Foi um prazer enorme estar com você.